Bom, muito boa noite. Meu nome é Sidney Cabral, estamos no canal Escola da Vida Maior. Estamos gravando um vídeo neste momento e também fazendo a transmissão através do Instagram. Hoje nós falaremos um pouquinho sobre a liberação emocional. Falaremos sobre as teorias e sobre as práticas que nós empregamos toda vez que nós necessitamos realizar uma terapia para a liberação emocional das pessoas, uma terapia energética que também implica necessariamente em tratarmos holisticamente o indivíduo. Então nós separamos aqui um texto aí, estivemos elaborando esse texto durante a tarde de hoje e nós vamos, na maior parte do tempo, fazer a leitura deste texto para descrever os aspectos técnicos e os aspectos que compõem de forma global essa questão da liberação emocional e como tratarmos o indivíduo. Então todas as emoções e traumas, eles precisam ser liberados. Este é um fato. Portanto, em uma sessão terapêutica, é imprescindível que o cliente ou consulente, cliente se você tiver um ambulatório ou clínica, e consulente se você estiver a realizar a sua terapia em uma instituição de cunho religioso, a Umbanda ou o Espiritismo, é necessário que este cliente, é imprescindível que este cliente ou consulente, ele se expresse emocionalmente. E algumas vezes até mesmo chore. É necessário sim que algumas vezes esta pessoa deixe transbordar ou expresse os seus sentimentos, não só pelo verbo, porque este verbo é sempre controlado, mas as emoções, elas são retidas ou represadas por um tempo. E quando nós extrapolamos emocionalmente, ou seja, choramos, nós estamos expressando toda a sinceridade do nosso ser. Então, a primeira etapa seria esta, que haja a expressão dos sentimentos, não só através do verbo, mas deixar a pessoa muito bem à vontade para que ela, se necessário, se preciso também chore. Este é um passo primeiro e também fundamental para qualquer terapia e que se compõe como um dos elementos da anamnese, ou seja, aquela entrevistação prévia que nós fazemos junto ao indivíduo para que ele possa nos dar algumas indicações de o que originou as suas aflições. Então, este é um momento fundamental em que as emoções antes represadas e agora extravasadas, elas nos dão alguns indicativos úteis para que nós iniciemos a nossa terapêutica. Então, a anamnese um dos principais pontos de iniciação desse nosso trabalho. E nós devemos deixar bem claro que não há vergonha alguma nisso, não há vergonha alguma em chorar quando necessário. Tampouco isso representa um sinal de fragilidade, porque nós precisamos compreender que necessitamos uns dos outros. E muitas vezes nesta nossa vida de relação, esta vida odierna, não dispomos daquele ombro amigo a nos acolher quando nos vemos sobejamente atribulados. É fato que, mesmo dentre os nossos lares, nós não conseguimos encontrar, muitas vezes, este ombro amigo a nos acolher, pela incompreensão. Às vezes é o esposo ou a esposa, os filhos, os parentes e amigos, que todos eles constroem individualmente estados conscienciais de baixa amplitude sobre os verdadeiros propósitos da vida. E, desta forma, eles mesmos não se compreendem. E por isso, nesta interação, na vida de relação, nestas condições de baixíssimo aproveitamento das oportunidades que nos são colocadas, dificilmente por não nos compreendermos intimamente, nós também teremos condições de dar um apoio para esta pessoa, seja filho, esposa ou esposo, que necessita de bom entendimento, de acolhimento. É este grau de consciência que determina
este grau de consciência de nós outros, enquanto nos entendermos bem ou tivermos a dificuldade ou indiferença sobre a necessidade de autoconhecimento, é justamente este tipo de consciência, muitas vezes embotada, muitas vezes longe da lucidez necessária para que se autodescubra nas suas fragilidades, que o indivíduo demonstra os seus estados de saúde ou de doença. Se ele é mais lúcido ou mais ilusório dentre a sua concepção do que é a vida, se ele vive num campo de impercepção das suas necessidades, e se ele age entendendo que aquilo que ele deseja, ou seja, seus desejos sim são as suas necessidades, e uma coisa não tem nada a ver com a outra, este indivíduo demonstra que tem absoluta incompreensão sobre si mesmo. E por isso, muita dificuldade também ele terá de auxiliar o outro em tais condições de aflição, de sofrimento, ainda que ele o deseje. Pode ter muito boa vontade, mas a boa vontade, como se costuma dizer no jargão popular, de boa vontade o planeta está cheio, mas nós precisamos de pessoas que realmente construam consigo mesmas os dispositivos necessários para terem uma consciência mais ampla, para que possam ser mais saudáveis, mais equilibradas, mais harmonizadas e, por conseguinte, mais plenas e ou felizes. Se isto não acontece, obviamente, estas pessoas não têm condições, por mais próximas que estejam, mesmo que estejam no seu próprio ambiente doméstico, com pessoas que gostam realmente, que amam plenamente, elas não terão possibilidades de auxiliar o outro. Então, continuando aqui, nós deixamos no nosso texto o seguinte: que havendo dificuldades interpretativas sobre a vida de relação e seus eventos dinâmicos, bem como sobre a própria psicodinâmica, e psicodinâmica é um termo que nós utilizamos muito, que representa os nossos comportamentos, os comportamentos que nós criamos conscientemente, se nós buscamos sempre na vida de relação entender antes de tudo, não os acontecimentos externos, mas entender como nós funcionamos intimamente. Então isto é psicodinâmica. Quando conscientes desta necessidade, nós construímos uma psicodinâmica positiva. Se inconscientes, nós vivemos de qualquer forma e vamos reagindo instintivamente e criando condicionamentos mentais e emocionais que se incumbirão de responder, portanto, aos impositivos da vida. E quando é desta forma, inconsciente, não raro respondemos da pior forma, que nos traz prejuízo, que nos gera culpa, que nos gera, por exemplo, arrependimentos. Então, quando nós não cuidamos da construção dessa psicodinâmica, nós tornamos a nossa vida, de certa forma, insustentável em algum momento. Não sabemos ou não temos o controle sobre nós mesmos e a lidação necessária com diversos eventos que acontecem sistematicamente ao nosso derredor. Então é determinante que nós tenhamos uma consciência sobre o que nós queremos da vida. O que eu quero da vida? Não desejos, mas necessidades. Quais são as minhas necessidades para ser feliz? Já que este é o verdadeiro objetivo de toda e qualquer pessoa dentro da humanidade. Todo mundo quer carro, quer dinheiro, quer uma casa diferente, quer passeios, quer qualquer outra coisa. Todavia, a questão fundamental é: isto supre as nossas necessidades? Por um tempo, sim, porque nos alegra, nos tira de um estado, às vezes, de tristeza e nos leva para um estado emocional de maior regozijo. Mas dura pouco, porque é apenas um desejo, não é perene. E aquilo que realmente dura são os estados de felicidade. Esses sim são construções. Tudo na vida é trabalho, e para evoluirmos, temos que ter em mente que as coisas que são realmente duradouras são aquelas que são fruto do nosso trabalho. Simples assim. E é nestas condições que muitos de nós caminhamos, natural e inconsequentemente, sem pensarmos nestas construções, e vamos caminhando de pouco em pouco, e quando menos percebermos ou quando menos estivermos preparados,
nós estaremos jungidos em um tal estado de desarmonia que vai nos levar para a busca de um auxílio. E este auxílio, como falamos, ele às vezes ou muitas vezes não é encontrado no próprio lar. E é aí que nós recorremos para as terapêuticas. Então esta nossa primeira observação, ela justifica, inclusive, a nossa persistência quando falamos com os alunos do nosso curso. Na nossa apresentação não falamos, mas somos os produtores do curso em modalidade EAD, Vida Desperta com Reiki, e nós falamos sempre para os alunos em nível 1 que se encontram deslumbrados muitas vezes com o Reiki, que é a nobre arte de ser feliz ou de construir a felicidade, que nós a tratamos assim. Nós sempre falamos que, às vezes, por maior sensibilidade que você tenha, que você se ache já capacitado a trabalhar em terapias energéticas, que é necessário deixar o deslumbramento de lado, que é necessário, em toda e qualquer nova área de saber que você se propuser, você pegar um saquinho, colocar todo o seu conhecimento prévio naquele saquinho e colocar o saquinho atrás da porta, para que você possa, então, desta maneira, ter a mente livre e desonerada para considerar novos saberes, para que você tenha lucidez e não aceite imediatamente todas as coisas que lhe são apresentadas, mas que a sua mente esteja acessível, lúcida e pronta para racionalizar a respeito. E é assim que nós crescemos. Nós crescemos intelectualmente e crescemos também do ponto de vista dos sentimentos. E tudo isso tem que ser muito bem, e esta é a chave da nossa fala hoje, equilibrado. Porque é do equilíbrio, e esses são os passos da felicidade, é do equilíbrio que nós transitamos para a harmonia. E é da harmonia que nós conquistaremos a plenitude, que é a felicidade. Ou seja, um estado em que nós estaremos estabilizados no alto e não para baixo. É um estado em que no alto nós não sofreremos aquilo, como diz também o dito popular, aquilo que vem de baixo não me atinge. É um estado em que nós não seremos atingidos por outras frequências vibratórias ou estados desarmônicos. E nós falamos bastante de estados desarmônicos também no livro de nossa autoria, Vida Desperta com Reiki. Está logo no comecinho. Eu vou até ler um trechinho para que vocês entendam os estados desarmônicos. Então aqui na página 33 nós temos justamente esse título: o que são estados desarmônicos? Isso é muito importante para que nós entendamos onde estamos e onde precisamos chegar. Então diz aqui assim, que estados desarmônicos representam desequilíbrios na interação entre o aspecto espiritual e o material, ou seja, de forma holística, o homem é integral, composto de espírito e uma parte material. Então esses estados desarmônicos, que representam desequilíbrios na interação entre o aspecto espiritual e o material, eles afetam a saúde e o bem-estar global do indivíduo. E a promoção da harmonia entre esses aspectos é vista como essencial para o florescimento integral e a realização pessoal. E daí nós entramos numa outra parte do livro que fala sobre a psicopatologia, que nós não vamos ler aqui para não nos estender e não perdermos o foco. Mas a psicopatologia, na realidade, ela representa a representação destes estados desarmônicos que se manifesta de variadas ordens. Se manifesta desde uma ansiedade repentina, que às vezes com uma ansiedade ou uma crise de pânico, que com um pouco de respiração, exercício respiratório, às vezes, se iniciada naquele instante, eu consigo controlar ou voltar ao estado desejado de equilíbrio, pelo menos temporariamente, mas que se for algo que eu não percebi e que compôs a estruturação de uma psicodinâmica de ordem negativa, aquilo será de difícil solução e só conseguirei solucionar com ajuda externa. Então, nestas condições, o autoconhecimento é passo fundamental para a identificação daquilo que flui na contrapartida do propósito de se ter uma vida mais equilibrada, harmoniosa,
saudável e feliz. Lá em Reiki nós ensinamos que estas estruturas de equilíbrio em busca da felicidade, elas se fazem por uma prática bem simples, porque o Reiki é simples, que é a prática do Gainen e do Gokai, que nós não vamos nos estender, porque quem é praticante de Reiki, quem for o nosso aluno e estiver assistindo agora, ou no YouTube ou no Instagram, vai entender o que nós estamos falando. Mas para quem não for praticante, não conhecer o Reiki, nós temos um site que tem algumas informações, se desejarem, o site é escoladavida.maior.com, podem procurar mais algumas informações lá, e também o canal do YouTube, escoladavida.maior.com, e um curso gratuito de Reiki, está lá no site escoladavida.maior.com, para quem desejar conhecer um pouco mais, tem um nível 1 inteiro, vários módulos só de nível 1, para quem desejar conhecer o Reiki gratuitamente. Isso faz parte do nosso projeto. Levar as pessoas a áreas de saber em que elas possam se encontrar, se equilibrar, se conhecer, sem a necessidade premente de sair de suas casas porque não encontram respaldo e irem buscar equilíbrio através de profissionais da área de terapêutica. Não que sejamos contra isso, é muito louvável, é aprazível. No entanto, deverão concordar comigo que o melhor a se realizar é o autoequilíbrio, a autoharmonização e a felicidade através das nossas próprias forças. Porque tudo o mais são bengalas ou amuletas que vão nos sustentar por um tempo, mas que não nos estabelecerão num patamar de equilíbrio e de felicidade o qual nós pretendemos. Né? Dito isso, né, nós mencionamos também quanto o Gokai do Reiki, que ela é uma forma de construção, ou ele é uma forma de construção psicodinâmica positiva, que estruturará a alma, ou se preferirem, o campo de energia humano, e nós falaremos muito de campo de energia humano até o final deste vídeo, que representa a nossa aura, e uma de suas funções, a função da aura, uma de suas funções é servir de imunodefesa psíquica, ou ela tem a propriedade de nos servir como imunodefesa psíquica. Quer, no caso do exercício do Gokai, pela vibração criada através de um mantra que se fixa na alma, ou quer pela mentalização retida dentro do plano da consciência, do consciente. Temos consciência, temos o plano do consciente, o subconsciente e o inconsciente, mas o Gokai faz com que nós mantenhamos esses valores no plano consciente para serem utilizados na forma de espíritos ou almas vigilantes sobre tudo que nos acontece, sempre que for necessário, sempre que passarmos por algum revés durante a vida. Então ambas as práticas dentro do Reiki, e nós vamos parar um pouquinho de falar de Reiki objetivamente aqui para estruturarmos mais um pouco de informações, mas dentro do Reiki, o fator principal para aqueles que são praticantes é entender a natureza e a essência estruturante do Gainen e do Gokai, porque tudo o mais trabalhar com energias é algo que qualquer um de nós, praticantes de Reiki ou de qualquer outra terapêutica energética, é capaz de manipular. A questão é, se eu não conseguir domínio sobre mim mesmo, como eu vou me aventurar a realizar qualquer trabalho energético, sobretudo pretextando a necessidade de auxiliar o outro? Nós só doamos para o outro aquilo que nós possuímos. Então, dentro dos valores do amor, é necessário ter amor por si mesmo. Não vou usar o termo amor próprio porque às vezes tem uma conotação pejorativa. Então, nós precisamos amar a nós mesmos antes de tudo, para que, aprendendo os valores do amor, nós possamos amar o outro. E o Reiki é esta prática de amor incondicional, de compaixão, em que nós devemos construir isso antes de mais nada conosco, para depois colaborarmos para com o nosso semelhante. Quanto à necessidade de nos prevenirmos sobre as perturbações que eventualmente nos tomam de arroubo, nos tomam de roldão, é necessário que nós entendamos que prevenção,
às perturbações só é possível quando nós não descuramos da nossa proposta evolutiva. Portanto, estamos todos num caminho de evolução e temos que entender que em qualquer jornada nós precisamos ter um objetivo muito claro, muito específico. Por isso que nós mencionamos que o objetivo comum a qualquer indivíduo humano é a felicidade. Este é o supremo elemento motivador para que nós continuemos, para que nós não entremos em depressão, para que nós não tenhamos ansiedade, para que nós não tenhamos perturbações de qualquer ordem. Então, só que no entanto, para que nós não nos esqueçamos disso, para que não descuremos deste nosso objetivo, é imprescindível que nós admitamos, pelo menos, que evoluir é algo sistemático e é trabalhoso. Que alcançar a felicidade não acontece num simples passe de mágica. É necessário que nós entendamos quais os caminhos que nos levam à felicidade. E cada um de nós busca esse caminho de uma forma. Muitos buscam nas instituições religiosas e não estão errados. Na realidade, nós recomendamos. Embora falemos bastante de Reiki, nós somos espiritistas antes de tudo e temos uma base sólida sobre os valores que nos conduzem até a felicidade. Mas nós descobrimos o Reiki por uma necessidade particular. Uma necessidade que aconteceu, deve ter acontecido com todo mundo na pandemia, em que nós nos vimos muito saudáveis por toda a nossa vida, e de repente na pandemia nós entramos em uma circunstância, uma situação desarmônica, um estado desarmônico que nunca antes havia acontecido conosco, que foi um pico de ansiedade. E, por inspiração do nosso bom anjo guardião, veio na nossa mente o Reiki. E nós tínhamos algumas literaturas que levavam este caminho, mas nós nunca buscamos-las particularmente. E daí começamos a pesquisar e encontramos no Reiki práticas tão simples, e dentro desta simplicidade é que nós valorizamos o Gainen e o Gokai, que foi justamente nestas práticas que poderíamos considerar o resumo dos ensinamentos do Cristo, que nós conseguimos então o nosso equilíbrio. E depois que nós conseguimos isso, em apenas 3 dias de introspecção meditativa e de autotratamento, porque o nível 1 do Reiki, este que eu falei para vocês, que vocês poderão encontrar gratuitamente em o site escoladavidamaior.com, neste nível, a simplicidade do Gainen e do Gokai foi que nos tirou em 3 dias deste estado desarmônico que muita gente leva muito tempo. É bem provável que este estado não tenha se instaurado de longa data, e sim tenha acontecido naquele momento, no período da pandemia. Por isso, talvez tenha sido muito mais fácil para nós, muito mais rápido, a cura, o restabelecimento da harmonia. Cada caso é um caso, mas certamente depois de mais de 3 anos estudando o Reiki, nós entendemos, através de várias literaturas, de vários contatos, que sim, é possível alcançar a cura em qualquer situação e em qualquer estado. Lá adiante eu mencionarei o como é possível e o como esta possibilidade se torna pouco viável em alguns casos, mas na grande maioria, sim, é possível obter grandes resultados através do Reiki. Então nós temos que ter bem claro isto que nós falamos. O que eu quero na vida? Eu quero ser feliz. Quais são os caminhos? É mais fácil eu entender as virtudes do Cristo e encontrar o caminho, ou é mais fácil através do Reiki? É mais fácil com os dois. Mas para aquelas pessoas que têm extrema dificuldade em entender Jesus e os princípios, o Reiki é uma forma mais rápida de ao menos a pessoa encontrar o equilíbrio em si mesma, ou seja, o autoequilíbrio. De novo, através do equilíbrio eu chego à harmonia, através da harmonia eu encontro a plenitude.
eu elevo a minha condição consciencial e, por conseguinte, vibratória para algo em que eu não vou respirar a mesma psicosfera, aqueles mesmos elementos distorcidos do ponto de vista moral que me impactam desfavoravelmente. Então, a outra questão é como o Reiki funciona como base para o meu crescimento espiritual. Para o praticante de Reiki em qualquer nível, nós já falamos, o Gainen e o Gokai são a base do crescimento espiritual. E o que acontece quando eu não tenho essa possibilidade, quando eu não entendo o Reiki, quando eu tenho a necessidade de equilibração, porque me encontro em aflição, me encontro em certas dificuldades? Acontece que se eu não conheço o Reiki, eu vou buscar qualquer outra coisa. Mas o ponto fundamental é entender que, em qualquer circunstância, pelas práticas espiritísticas, católicas, umbandistas, candomblecistas, a prática das terapêuticas ou terapias energéticas, seja o Reiki ou qualquer outra prática, sem direcionamento, um direcionamento adequado, nesta infinitude de eventos e possibilidades que a vida de relação nos oferece, que a vida desperta, ou seja, a vigília, como queiramos chamar, se nos apresentar, nós teremos, qualquer um de nós, momentos agradáveis e momentos desagradáveis. Isto é regra, ninguém escapa desta regra. Todos teremos momentos desagradáveis e momentos agradáveis. A questão é, como nós nos comportaremos diante destes eventos que nos desagradam? Porque quando é agradável, eu estou tranquilo, estou satisfeito. Mas quando me desagrada, a questão é como eu vou retomar ao ponto ou retornar ao ponto desejável. E isto só se encontra ou só é possível através de uma proposta. É lá a proposta que nós falamos do Gainen, que em linhas gerais, o Gainen é mais profundo do que isso que eu vou falar, mas em linhas gerais seria a exercitação da entrada ou na entrada de um estado de introspecção meditativa. Este estado de introspecção meditativa, ele vai me levar necessariamente do ponto em que eu me encontro para um ponto mais elevado. Simplesmente reconhecendo aquilo que eu não reconheço no dia a dia e que é o motivo, e é isso que nós temos que atacar, o motivo deflagrador do meu estado desarmônico, aquilo que me gera aflição. Quando eu não encontro esta questão, eu preciso do outro para me ajudar. Mas a questão, ainda que eu receba ajuda externa, o outro nunca é capaz, terapeuta que seja, médico que seja, ele nunca é capaz de resolver uma questão que me é própria, que me é íntima. E é por isso que a cura só se estabelece quando eu consigo trabalhar ou exercitar o autoconhecimento. Porque daí eu identifico aquilo que me leva ao desequilíbrio e que me tira a possibilidade de harmonia. Se eu consigo identificar isso, e isso, mais uma vez, não existe outra forma, é necessário o hábito do recolhimento e da introspecção meditativa. Só quando eu consigo isso, e é tempo, lembram que eu falei que para se ser feliz é necessário se estruturar de pouco em pouco, tijolo a tijolo, que irão alicerçar as paredes da minha casa ou da minha mansão chamada felicidade. Então eu tenho que ter paciência, tenho que ter persistência e todos os dias me recolher para que eu entre num tal estado d'alma que me permita esta equilibração, o passo seguinte, harmonia, para só assim estar mais pleno, mais feliz. Então lá, para quem é praticante de Reiki, Gainen. Entendam bem, Gainen. Para quem não é praticante de Reiki, fica o termo introspecção meditativa, que não representa de forma absoluta o que é o Gainen. Precisam estudar o Gainen para entender, mas é só para aqueles que estão nos ouvindo e não terão ideia do que se trata o Gainen. Então, para aquela pessoa que não pratica o Reiki, a orientação que fica é: exercitem as introspecções meditativas.
Ah, eu não sei como, não sabe como? Entre em contato conosco também, ou pelo site, pelos canais do site escoladavidamaior.com, tem um grupo grupo não, tem contatos de WhatsApp, tem contato por e-mail, ou por WhatsApp, ou pelo direct do Instagram também, tanto faz, nós responderemos com o maior prazer. E levaremos vocês a um roteiro que entendam como se realizar essa exercitação de introspecção meditativa, ok? Então sempre quando falta este direcionamento adequado para nós perpassarmos todos os caminhos dessa jornada em busca da felicidade, que nós temos que recorrer para a terapia ou recorrer para as religiões, onde, assim como o médico o faz, eles promoverão ou propiciarão a nós outros uma certa consolação, um certo conforto, um certo estado de aparente solução dos problemas. Porque eu falei que a solução está em mim mesmo. Eu preciso entender aquilo que me mobiliza na contrapartida dos meus objetivos de ser feliz. Mas que é um caminho, porque é onde nós nos encontramos em um momento de tranquilidade que nós conseguimos antever ou ter o desejo ou perceber possibilidades de sair daquele buraco em que nós nos encontramos de tristeza, desilusão ou enfermidade e alçar um voo mais alto. E a ajuda é imprescindível. Dependemos todos nós uns dos outros. Então nós vamos refletir um pouco quando nós falamos da aura enquanto campo de imunodefesa psíquica. Vamos refletir um pouco para melhor entendimento do que nós queremos dizer. Então assim, por que nós precisamos nos entender? Por que a aura se constitui num campo de imunodefesa psíquica? Então quando eu estou, nossa reflexão, quando eu estou a pensar, ao mesmo tempo que estou a receber energias vitalizantes, tá? Eu estou lá num templo religioso, me sinto mais tranquilo, mais em paz, ou estou em uma sessão, me submeti a uma sessão de Reiki e me sinto naquele momento mais tranquilo e mais em paz. Quando eu estou nestas condições, eu estou a construir pensamentos diferentes daqueles que me condicionaram ao desequilíbrio e sentimentos diferentes também. Então, a ideia é que aquilo que eu penso, ele determina sempre o aproveitamento maior ou menor das energias, daquelas ditas vitalizantes ou da energia vital, da energia universal, também chamada energia rei ou energia do reiki, que provém do cosmos e vem sendo absorvida por mim naturalmente. Nesta naturalidade, nós podemos, de acordo com aquilo que nós estamos pensando, fazer um bom aproveitamento desta energia. Ou se estamos numa sessão de Reiki, aproveitando a energia que nos está sendo doada. Ou se estou num templo religioso, também absorvendo as energias que compõem aquele ambiente físico em uma dimensão muito maior, uma dimensão mais elevada. Mas se eu estiver em qualquer um destes locais, pensando nos problemas, se eu estiver em qualquer um destes locais, imaginando as dificuldades que eu deverei enfrentar tão logo termine aquele momento, tudo aquilo que eu estiver recebendo de energias, eu, com um poder e é um dom divino que nós temos, eu vou qualificar de acordo com a qualidade dos meus pensamentos e emoções, ou vou desqualificar. Vou transformar aquelas energias em remédio ou veneno. Não tem um termo melhor, mas só para entenderem. Então, por isso que nós precisamos entender que a gênese das nossas dificuldades reside na psicodinâmica, que é tudo aquilo que eu construo em termos de pensamento e sentimento, e que eu uso
inconscientemente como resposta para qualquer ou quaisquer situações pelas quais eu passe habitualmente. Quem de nós nunca acordou cedo para ir ao trabalho e pensou o seguinte: nossa, eu estou muito bem hoje, passei por momentos difíceis no dia anterior, mas agora eu estou muito bem, que sono reparador, tá? Muito obrigado, meu Pai, obrigado, Senhor, obrigado, meu Criador, obrigado, meu bom anjo guardião. Mas na primeira dificuldade no trânsito, eu já me transformo totalmente. O que significa? Sim, o sono é reparador. Este é um dos objetivos do sono. É um refrigério para que o espírito imortal saia por um tempo das preocupações, das dificuldades e deixe o corpo retomar ou recobrar as energias necessárias para ele continuar as suas funções de nos servir como instrumento neste curso evolutivo. Todavia, se a nossa psicodinâmica não for alterada, se nós não entendermos o que compõe esta psicodinâmica, se é algo positivo ou é negativo, e se for negativo temos que mudar, nós vamos nos defrontar com o mínimo problema e vamos explodir. E depois nós ficaremos naquela crise consciencial. Nossa, eu estava tão bem, por que isso aconteceu comigo? Eu não consigo me controlar mais, eu estou explosivo. E tudo mais. Existe uma solução. E a solução, novamente, é a busca pelo autoconhecimento. Tá? Então, o terceiro aspecto dessa nossa reflexão é sobre os sentimentos. Tá? O que eu penso está intimamente ligado com aquilo que eu sinto. O sentimento é a representação daquilo que está passando na minha mente. Então, se eu estou entristecido, deprimido, se eu estou fragilizado, a dica é: comece a prestar atenção ao que passa na sua mente, porque a velocidade do pensamento é tão vertiginosa que muita coisa nós não conseguimos reter no plano da consciência. Muita coisa passa e é armazenado no inconsciente. Mas quando está no inconsciente, não significa que toda essa energia criada no campo mental, que ela está morta. Muito pelo contrário, ela está, como toda energia são moléculas em movimento, ela está se movimentando e esperando o momento mais propício para fluir para o plano da consciência. É quando eu me desarmonizo, é quando eu desarvoro, é quando eu xingo, é quando eu me irrito, é quando eu entro em depressão, ou quando eu até mesmo desmaio de tanta raiva, de tanto sofrimento. Tudo isso é a representação do estado d'alma, como você se encontra. Então não sejamos indiferentes a qualquer um desses aspectos. Qualquer sentimento deve ser analisado com critério. Se for positivo, por que eu estou tão alegre? Tá? Por que eu tenho que analisar isso? Porque eu preciso entender para repetir esse processo e para melhorar esse processo. Isso significa evoluir. Mas na contrapartida, se eu estiver entristecido, aí também eu preciso entender os motivos dessa tristeza para que este processo não se instaure novamente. Tudo bem? Tá. Então, o último, nesse quarto aspecto de reflexão, é assim: quando os pensamentos e sentimentos são de ordem desqualificada, o que será que acontece com essa energia que vem do alto e aporta na minha alma? Deveria ser uma energia para me manter a saúde. No entanto, depende de mim esta saúde. E é isso que nós temos que pensar. Então, pela manhã, acordo pela manhã e o que eu devo fazer? Gratidão por mais um dia de vida. Então, a regra da gratidão é para todos os dias. Então, logo eu acorde, eu preciso estabelecer um padrão de comportamento para o dia. Depois da gratidão, o que eu faço? Para quem é praticante de Reiki, eu utilizo os princípios do Reiki, como os mantras que eu deverei recitar, que é naturalmente o Gokai. Somente hoje sou calmo. É uma proposta para o dia. Somente hoje não me preocupo. Confio. É uma proposta de que as aflições materiais ou espirituais não vão me aturdir mais uma vez. Tá? É trabalho. Somente hoje sou bom
para as pessoas, é estar atento a todo instante, porque as oportunidades surgirão como um exercício para o encontro e a plenitude. Quem nunca praticou um ato singelo de caridade, tá? Ou material, ou espiritual, ou caridade material ou moral? Qualquer uma delas nos traz um sentimento diferente, e é esse sentimento que nós temos que guardar, e estas oportunidades surgem a todo instante. Então somente hoje sou bom, para que eu consiga estar atento a todas as oportunidades de ser útil na vida. Somente hoje eu sou grato, tá? Sou bom, não me preocupo, aliás, sou calmo, não me preocupo, sou bom para as pessoas, trabalho com amor, tá? E somente hoje sou grato. Quando eu coloco esses 5 princípios, isto para os praticantes, mas é válido para qualquer pessoa, porque o que acontece? São meras palavras, não são meras palavras. Primeiro, existe uma vibração soando de forma elevada, e como somos feitos de energia, esta vibração se impregna na nossa própria alma. A aura, o campo de imunodefesa que está sendo trabalhado vibracionalmente por palavras que carregam uma vibração elevada. E, ao mesmo tempo, no campo consciente, eu estou guardando todos os elementos necessários para eu estar, entre aspas, armado contra as vicissitudes da vida. Então, no trânsito, eu sou calmo. Tá? Na oportunidade de auxílio ao outro, sou bom para as pessoas. Nas dificuldades, eu não me preocupo, eu confio. Nas oportunidades que recebi, pelas oportunidades que eu recebi, sou grato. No trabalho, por mais dificultoso, por menos valor que eu receba do ponto de vista financeiro, tá? Eu trabalho com amor, com dedicação. Então isso são valores que trabalham a alma, que modificam, que modelam a psicodinâmica para uma forma favorável e nunca desfavorável. Quer ver como fica claro agora a questão da psicodinâmica? Porque ela pode ser sempre algo que nos auxilia de forma intuitiva, que responde imediatamente às questões da vida de relação, mas que tem que ser uma resposta positiva. Ela é construída justamente desta forma que nós falamos, através de pequenas atitudes que montam uma estrutura de defesa da própria alma contra quaisquer eventualidades desfavoráveis. E esta montagem é semelhante ao ato de respirar. Quem de nós sabe exatamente como respirar? A resposta é: nós não sabemos como respirar. O que nós sabemos é que no curso evolutivo dos nossos sistemas de ordem biológica, nós fomos evoluindo para alguns padrões do comportamento da mecânica física que agem independente do nosso direcionamento mental. E um deles, tudo isso está no sistema autônomo, tá? Um deles é a respiração. Nós não pensamos para respirar, mas respiramos. Mas nós percebemos que quando existe um colapso, e este colapso nós não identificamos, nós entramos perdemos a respiração, entramos numa síndrome de pânico, numa crise de pânico, aliás, ou qualquer outra coisa que um simples exercício de respiração conduzido por outro que estará ao nosso lado, dizendo: calma, Sidney, tente relaxar, inspire profundamente, solte lentamente, que nós percebemos que nós conseguimos a regulação daquela condição emocional ou daquele estado desarmônico em que nós nos encontramos temporariamente. Então, nós sabemos que nós podemos controlar a respiração e podemos, portanto, também controlar a nossa psicodinâmica. Introspecção meditativa, o Gokai, que é a regência da alma através desses princípios basilares de autoeducação do nosso comportamento, que em determinado momento nos servirá tal qual a respiração, em que nós não precisamos pensar, mas daremos para o mundo sempre as melhores respostas possíveis. E são melhores por quê? Porque
reverterão para nós de forma positiva, a não nos tirar a harmonia, a não nos intranquilizar. Então é mais uma dica que nós passamos e quem é praticante de Reiki as conhece muito bem. Então nessas circunstâncias nós percebemos que o que aconteceu é um motivo, o que aconteceu é um estado ou uma situação deflagradora de um estado de desequilíbrio. Então quando entramos na depressão, quando entramos numa crise de pânico, houve algo que nós não sabemos o que é e que deflagrou estas questões. E que eu preciso o mais rápido possível identificar. E eu não posso me demorar muito, tipo assim, eu estou meio ansioso, tal, mas tenho que trabalhar, eu estou ansioso, mas eu preciso ganhar dinheiro. Não, pare, perceba e pare se for necessário. Se recolha no banheiro do trabalho, em algum canto onde ninguém for perturbar vocês e comecem a inspirar lentamente, percebendo todo o ar que adentra no seu ser. Segurem um tempo, 3 segundos na região do abdômen. Expirem lentamente e imaginem que toda aquela energia desfavorável está sendo lançada ou diluída e lançada fora de vocês através de cada expiração. Inspirem pensamentos positivos, expirem pensamentos negativos e em poucos instantes vocês perceberão que estarão bem. Se fizerem isso com persistência todos os dias, se recolherem em introspecção meditativa, se agradecerem pela manhã e se prepararem para o dia que há de surgir, se prepararem essencialmente para as noites, para que hajam noites bem dormidas, agradecendo pelo dia, pedindo proteção e amparo e que tenham uma condução durante o sono para que não tenham pesadelos e que sim consigam resolver as suas questões interiores, tal qual as questões exteriores dos problemas materiais. Vocês verão que hoje é dia, deixa eu ver no computador, dia 16, daqui o dia 16 de abril, vocês farão uma avaliação nessa persistência e perceberão que dia 16 de abril serão pessoas muito melhores do que foram hoje. Dia 16 de março, hoje, vocês precisariam talvez de passar por uma terapêutica de ordem psicológica ou energética, e no dia 16 de abril vocês não estarão precisando mais. O que mudou? A vida mudou? O planeta está melhor? As pessoas estão mais bondosas e generosas? Não. As coisas continuarão as mesmas, mas o que mudou foi você. E é isso que nós temos que entender. Daí nós temos, e como o nosso apanhado aqui ficou muito grande, para não tomar muito tempo de ninguém, eu vou fazer um resumo de que precisamos perceber estas indicações da alma. Os estados desarmônicos começam com pequena desequilibração. E nós não podemos nos tornar indiferentes sob pena de que, quando nos tornarmos indiferentes, estas energias dissonantes vão se acumulando em algum setor da alma. E o que acontece? Eu falei que a aura é um campo de imunodefesa. Ela nos defende justamente contra estas energias dissonantes. Então sou impactado por algo que vem de fora. Uma violência no trânsito, um roubo em que sou vítima, que hoje é muito possível, uma desarmonia acontecida entre vocês e o patrão e o chefe de vocês, ou mesmo provindas de dentro, pensamentos de mágoa, de rancor. Tudo isso é energia que está a se movimentar e que vai ficar guardada ou impressa em algum setor da alma. Mas ela fica quietinha? Não, porque nós falamos que é energia. Ela vai se movimentar. Então sempre que eu sofrer estes impactos de ordem endógena, ou seja, de dentro para fora ou de fora para dentro, energias haverão que se imprimirão no meu campo áurico, em algum setor da minha aura. E o que eu preciso fazer? Eu preciso entender que este campo de imunodefesa, quando se vê atacado, ele tem a função de nos defender, ele vai reagindo
empurrando, enclausurando essas energias para outro local que não afete a minha vida normal. Isto é bom. É bom. Por quê? Porque é justamente esta função, uma das funções da aura. Se estudarmos a aura, veremos muitas outras funções. Uma das funções da aura. Mas não pode ser habitual e muito menos permanente. Ou seja, nós não podemos estar habituados ao desequilíbrio, a receber os impactos externos e nos desarvorarmos, a produzirmos pensamentos em contrapartida de porque essa pessoa me fez isso, se eu puder eu vou reagir da mesma forma, ai que mágoa, ai que raiva, tal, porque eu vou permitindo que essas energias se instaurem na alma. A aura vai fazendo o quê? Vai buscando me defender, enclausurando essas energias. E onde essas energias ficarem enclausuradas, elas estarão estagnadas. E na estagnação, o grande prejuízo que nós encontramos é que onde a energia estagnada é semelhante à água lodacenta. Fez uma poça d'água. O que acontece? Vai ficando esverdeado, vai ficando denso. A água, que é o elemento mais puro que nós encontramos na natureza, depois do ar, quando não está contaminado pela poluição, a água, antes pura, fica densa e lodacenta. Com a energia a mesma coisa. Ela se torna densa e lodacenta. Né? Densa e lodacenta, ou seja, se torna algo que é inapropriado. É inapropriada a sua manutenção em nós outros. E nós precisamos diluir e exteriorizar. Por quê? Porque existem na medicina chinesa, nos tratados do Oriente, a conceituação dos vórtices, acumuladores e dispensadores de energia, assim como nadis e meridianos. Enquanto estes vórtices, que nós conhecemos como chakras, acumulam energia e distribuem através dos nadis, que são canais energéticos que estão em todo o nosso corpo sutil e que distribui para o nosso corpo denso também este fluxo de vitalidade, que é a energia universal, quando há estagnação energética, há a obliteração daquele chakra, daquela região onde a energia se acumulou. O que acontece? É semelhante à respiração. O organismo continua funcionando. Outros chakras que estão desobstruídos tentam compensar aquele que está em dificuldade. Quando isso acontece, é bom? É bom, essa é a função. Porém, não pode ser habitual, como eu disse, e nem permanente. Porque se for um hábito, vai haver uma descompensação ou a desequilibração desses chakras, que precisarão ser equilibrados de alguma forma. Se não por mim, por desconhecimento, por um terapeuta. Mas que isto será apenas um paliativo a partir do momento que eu não entenda o que está acontecendo para que eu evite o hábito. Porque se for habitual, eu deverei passar por inúmeras sessões. E a habitualidade deste acontecimento faz com que um chakra se sobrecarregue em detrimento daquele que está fragilizado. Aquele que está fragilizado, na perda da sua função, vai se fragilizando cada vez mais e definhando e entrando em deformidade por falta de função. Quando isto acontece, o princípio do estado desarmônico que começa na alma se exterioriza na forma de psicopatologia ou enfermidade. Psicopatologia e enfermidade que nós tratamos também aqui, que nós falamos no livro Vida Desperta com Reiki. Tá? Tem informações sobre o livro também lá no site Escola da Vida Maior. Então tudo que precisarem do que estamos falando está lá no site. Tem blog com artigos, inclusive isso que eu estou passando agora, vou transformar em um artigo e deixar lá no nosso blog. Então tem essa parte que fala de psicopatologia, que diz o seguinte: consideremos que a instauração de uma psicopatologia não acontece repentinamente. Ela é decorrente ou fruto de um processo mais ou menos longo, um descuido por desconhecimento ou persistência em condicionamentos mento-emocionais, por prazer, ou porque nós nos comprazermos naquela situação, algumas viciações de ordem moral, ou relutância na mudança, ou porque nós não queremos simplesmente mudar. E
Por isso, nós não admitimos esses condicionamentos como sendo algo prejudicial a nós mesmos. Muitos desses condicionamentos são ancestrais e remetem suas origens às vidas passadas do indivíduo. É por isso a psicopatologia é um estado desarmônico motivador de perturbações mentais, emocionais e orgânicas, biopsíquica e de difícil dissolução, mas que é um campo onde psicoterapeutas ou terapeutas holísticos poderão atuar para promover aos seus clientes uma melhor qualidade de vida e, quem sabe, a cura necessária. Por que quem sabe a cura necessária? Porque eu disse e eu reafirmo que a cura independe do terapeuta. Ele é apenas um ponto de apoio com recursos e conhecimentos úteis para que deem a vocês, deem a nós, né? Todos nós necessitamos ou necessitaremos em algum momento, deem um ponto de apoio para o próximo passo, que é o trabalho interior, que depende exclusivamente de cada um de nós. Então, eu creio que Deus tenha dado para entender como as psicopatologias se originam. Então, as indicações funcionam tanto quanto funciona a febre, tá? Estou com febre, tem alguma coisa errada. O que é esta coisa errada? O médico consegue descobrir? Às vezes ele consegue, tá? Mas qual é a definição de conseguir para a medicina, para a ciência material? É uma virose. Agora pergunte para o médico como você contraiu essa virose. Do que se origina essa virose? É pouco provável que ele saiba te responder. Porque exige um conhecimento aprofundado, não só da medicina, da ciência médica, como da ciência espiritual. Tá? E que provavelmente nós mesmos, enquanto indivíduos, saberemos responder fazendo uma análise, uma retrospectiva do nosso comportamento em determinado período até chegarmos no momento da enfermidade. Esta enfermidade, segundo o autor que nós acompanhamos em Reiki, não é o nosso mestre formador de nós enquanto somos senseis de Reiki, mas é um dos literatos que nós acompanhamos, João Magalhães. Ele chama estas enfermidades de linha da doença. E o que é a linha da doença para nós entendermos? A linha da doença é uma terminologia, tá, que nós nos apropriamos do mestre João Magalhães e que não é cunhada neste nosso livro Vida Desperta com Reiki. Não está aqui no nosso livro. Por quê? Porque nós preferimos termos termos que façam mais sentido para a cultura em geral, que é energia, equilíbrio, harmonia, estados desarmônicos, isto do ponto de vista energético e espiritual, e depois avançando para a parte da ciência, psicopatologia, psicodinâmica, que são os termos que nós julgamos mais apropriados dentro da nossa proposta de estudo científico do Reiki e das práticas holísticas de terapia. Tá? Nós estudamos todas essas práticas, inclusive estudamos inclusive a hipnoterapia clínica, para estarmos falando disso, para podermos escrever o nosso livro. Então, mas no entanto nós aprendemos muita coisa em Reiki com João Magalhães, com John DeCarli, com John Curtis, com Barbara Ann Brennan também, com Mark Rossack e outras pessoas que falam sobre Reiki e sobre terapia. Tá? Isso nos possibilitou os passos fundamentais e úteis que nós ensinamos no nosso curso Vida Desperta com Reiki, que é um curso 100% EAD, está na plataforma Nutror, que é uma formação completa da iniciação até o mestrado e que atualmente já conta com mais de 100 aulas gravadas em vídeo, né? 100 aulas gravadas em vídeo. Mas lembrando, nossa proposta não é promover o curso Vida Desperta com Reiki de forma comercial, e sim dar a possibilidade das pessoas entenderem o Reiki e fazerem este processo que nós estamos propondo, de autocura. Por isso que o curso está disponibilizado em nível 1, porque é justamente o nível 1, o nível mais importante que nós temos, que é da construção do equilíbrio e da harmonia próprios. Ele está lá disponível gratuitamente. Eu peço que visitem o site, recomendo que façam o curso gratuitamente, sem problema nenhum.
todas as instruções estarão lá, basta entrar no site escoladavidamaior.com, vai ter um videozinho mais ou menos na metade da página principal lá, onde terão as instruções de acesso e de como fazer. Ah, eu vou fazer o curso e daí? Eu vou ter acompanhamento? É só entrar em contato conosco que nós faremos o acompanhamento. Mesmo porque, terminado o curso, vocês serão sintonizados normalmente como qualquer outro aluno da formação completa e receberão também uma certificação como qualquer outro aluno da formação completa. Tanto o curso é reconhecido pelo registro, pela RDB, né? Pelo registro de cursos, como Biblioteca RDB, como também pela ABRAT, que é a Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos, tudo certificadinho, com selo, tudo direitinho, no certificado que vocês receberão. Então, basta entrarem no site escoladavidamaior.com, se inteirarem de como deverão realizar o curso, e nós estaremos à disposição para tirar quaisquer dúvidas que forem necessárias. Tá? Para finalizar a nossa fala, é assim: nós já entendemos que as energias se movimentam, que as energias devem ser produzidas com qualidade desejável para os nossos propósitos de felicidade, para que a cura ela reside no conhecimento da causa, e só nós poderemos entender. Ah, mas para mim é muito difícil fazer uma introspecção meditativa. Nós ajudamos, já falei. Ah, para mim entender a causa da doença, né, que gerou essa linha da doença, é muito difícil. Um terapeuta ajuda vocês a conquistarem este entendimento. Então não existe dificuldade, existe inação, ou seja, falta de desejo real, de intenção real de modificar o estado. Foi o que nós lemos aqui na questão da psicodinâmica no livro Vida Desperta com Reiki. Então esse conhecimento e as medidas terapeutas, eles se estendem para além de uma sessão de Reiki. Existem pessoas que são sensitivas e elas entendem que eu consigo ver cores, consigo ver imagens, eu tenho um apoio de um guia espiritual, então eu estou apta a realizar o Reiki. Não é isso, tá? Não é sobre energia, o Reiki não é sobre energia, por isso que eu estou oferecendo um curso gratuito de Reiki em nível 1. O Reiki é sobre autoconhecimento para conquistar o equilíbrio, para conquistar o próximo passo, que é a harmonia, ser mais saudável, ser mais pleno e ser feliz. Então, basicamente, esta parte fundamental não tem nada a ver com energia, tá? Não diretamente, indiretamente sim, tem a ver com a transformação interior, a psicodinâmica, como eu me estruturo psicodinamicamente, positivamente ou negativamente. Preciso entender a mim mesmo, tá? Porque, finalizando, porque é assim, e daí eu arremato tudo que nós vamos falar. De repente, eu falei para vocês, deu o curso gratuito. Daí vocês vão falar para mim assim: legal, vou fazer o curso gratuito, vou pegar um certificado e daí eu vou ser terapeuta e vou trabalhar profissionalmente. Não faça o curso gratuito, então o curso não é para vocês. Não faça nem a nossa formação completa, que é paga, que reverteria em um valor financeiro para mim, mas eu não quero que você faça nestas condições a formação completa. Eu prefiro que você faça a formação gratuita de nível 1 e com o propósito ou com a proposta para a qual nós a disponibilizamos lá, para se cuidar, para ser mais equilibrado, mais harmonizado, mais saudável e mais feliz. Porque se for para oferir algum tipo de lucro, eu prefiro que vocês não se envolvam com o Reiki, porque a proposta do Reiki não é esta. Porque é errado? Não é errado. Só falta o quê? Um componente indispensável, que é a seriedade, o comprometimento, antes de tudo, consigo mesmo, para poder doar para o outro. Porque ninguém doa aquilo que não possui. E é justamente isso que eu quero que vocês entendam. Então, para finalizar, eu fiz a seguinte ilustração. Porque eu estava caminhando com a minha esposa essa semana no centro da cidade e passamos numa clínica que era envidraçada e conseguíamos ver o que acontecia do lado de dentro, e vi um massoterapeuta, vários massoterapeutas trabalhando os seus clientes. E na hora me veio o seguinte pensamento: como será a vida íntima, o universo íntimo de cada um destes profissionais? Eles estão saudáveis?
estão equilibrados, estão envolvidos nos seus problemas habituais, nas aflições do relacionamento conjugal ou familiar, nas dificuldades financeiras, como que eles trabalham isto? Porque no Reiki, antes de um atendimento, nós nos preparamos previamente, preparamos o ambiente, blindamos todo o ambiente com os símbolos cósmicos no qual nós fomos sintonizados, para só depois atender o nosso cliente. Por quê? Porque assim, tanto evitaremos de ter um insucesso por uma psicodinâmica desfavorável a transmitir ao nosso companheiro, ao nosso cliente, como também evitaremos que a sua desarmonia, o seu estado desarmônico, que é algo do cunho energético, no campo da energia, que este se transfira para nós. Então eu fiquei imaginando, se não existe uma filosofia enquanto massoterapeuta, ou se o massoterapeuta não tem um entendimento dessa natureza, ele não tem uma religião, ele não se prepara, não dá valor, se torna indiferente aos aspectos que regem a sua vida íntima, ser favoráveis ou desfavoráveis, o que acontece quando ele está apalpando, massageando, manipulando articulações e musculatura desta pessoa, senão uma transferência energética daquilo que ele não quer? Eu concluí que uma pessoa que sai pela manhã na função de massoterapeuta, por mais que tenha um desejo, um amor pela profissão, que tenha a intenção de transferir algo de bom e útil para aquela pessoa, se ele não tiver o conhecimento, sobretudo sobre si mesmo, e sobre aquilo que ele está falando do ponto de vista energético, e sim apenas do ponto de vista técnico da manipulação de musculaturas e articulações, o que ele estará a fazer depois que ele sair de casa, às vezes transtornado com algum problema, com alguma dificuldade, pegar o ônibus lotado, chegar no trabalho 4 minutos atrasado e o dono da clínica ou do ambulatório de atendimento dizer a ele o seguinte: 4 minutos, tal. Como ele se encontrará na hora que ele for dar o atendimento? Ele receberá a pessoa, dará aquele sorriso artificialmente construído para aquele momento, e com este sorriso, o que ele estará fazendo na realidade, na prática? Transferindo todas aquelas energias que são energias de ordem desqualificada para o seu cliente. É possível que com a sensibilidade pouco desenvolvida, este cliente não se ressinta e saia até aliviado do ponto de vista material, das articulações e da musculatura. Mas é bem provável que o massoterapeuta se sinta aliviado, mais tranquilo após o atendimento, sem, contudo, ter a exata noção daquilo que aconteceu, e sim foi a liberação emocional que aconteceu por meio da transferência mecânica de energia, enquanto aquele cliente que não se ressentiu no momento do fator energético poderá desenvolver algum estado desarmônico pontualmente deflagrado por conta da transferência da energia, sem saber. E não haverá nem de um, nem do massoterapeuta, nem do cliente, a ideia sobre a correlação desses fatores que foram deflagrados eventualmente. Nós já nos estendemos bastante tempo, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a atenção daqueles que estiveram aqui conosco: Estela, Tonhon, Jussiane Carolina, Rômulo Donadílio, Morgana Moretti. Morgana, oi Morgana, faz tempo que eu não a vejo. E nós ficamos por aqui, agradecemos. Se tiver qualquer dúvida, entre em contato conosco e nós teremos imenso prazer de esclarecer. Por ora, eu desejo a todos que tenham uma boa vida e namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Até mais.